Agora sim, vamos falar sobre segurança pública e a notícia que traz aqui o nosso Bernardo Ambrosio, a gente vai querer ouvi-lo atentamente sobre isso, que é o seguinte, uma decisão que vem lá de Brasília. Uma turma do STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu que falta de câmeras corporais em PMs pode levar à absolvição do suspeito. Ou seja, se a câmera não funcionou, ou se não tem imagens, se não foi filmado, o suspeito é que pode se beneficiar disso. Os ministros consideraram que o equipamento pode esclarecer conflitos de versões entre policiais e acusados e que a dispensa de câmeras mostra que o Estado não se aparelhou devidamente. Vamos lá, Bernardo, eu queria que você explicasse melhor essa decisão e as consequências na prática para o trabalho do policial. Pois é, Vitor, o que a gente vê é que acontece um movimento que vem de cima para baixo dos tribunais, querendo enfiar a goela abaixo o uso das câmeras, e agora eles estão dando peso à prova, ou seja, a legitimidade do policial de atuar e dar o seu depoimento fica abaixo do que uma versão da câmera coloca. Então, quer dizer, aquele depoimento que antes tinha um peso, né, tinha fé pública, a gente vê que vai sendo deixada de lado. Daqui a pouco o policial não vai poder mais atuar sem a utilização de câmera. A gente está vendo que eles estão querendo impor isso. Isso, Vitor, na verdade vem acarreto junto à DPF 635. É um desdobramento dessa DPF 635. Relembrando aqui, como Concha ponderou no programa de ontem, a DPF 635 foi a DPF feita impedindo a atuação dos policiais na favela do Rio de Janeiro durante a pandemia. Em princípio, era só para restringir durante a pandemia, e isso vem se estendendo até os dias de hoje. Essa coisa da câmera é um corolário disso aí que vem acontecendo. A gente vê que o sistema vem todo se desenhando para tirar a legitimidade do policial que trabalha na ponta e aparelhar a vagabundagem. Se a gente continuar nesse rumo, vai acontecer que a gente vai descambar mais ainda. O estado do Rio de Janeiro é um estado complicado, onde eu já comentei aqui antes, a gente vem na criminalidade, o criminoso ele parte de outros estados para fazer o escola aqui no Rio de Janeiro, e a gente vem observando que o vagabundo ele vem tendo respaldo dos tribunais. É um negócio realmente de se impressionar, Vitor. Ô Serrão, e de certa forma isso é um avanço sobre uma atribuição executiva, né? Porque na prática caberia a cada governador, que é o responsável pela chefia das polícias, definir, né, de uma forma administrativa, técnica, de acordo com a sua corrente ideológica, enfim, com o seu plano de governo, com as suas propostas, a utilização ou não de câmeras. Mas quando vem uma decisão como essa da Justiça, é praticamente fora do rito normal determinar a obrigatoriedade das câmeras, né, Serrão? Sim, porque aí nessa história tem dois lobbies muito poderosos. Primeiro, o lobby das caríssimas câmeras. Vocês já pararam para olhar quanto custam essas câmeras? É um preço absurdo. Mas o que está por trás, o lobby é só o meio para tomar mais dinheiro da máquina estatal que os espertos utilizam. Mas por trás disso tem algo muito pior. Tem a intenção de utilizar a filmagem não para preservar a atuação policial, mas para criminalizar a atuação policial, dando ao bandido o alívio. Olha, o bandido, o policial que agiu contra mim, eu sou o bandido, ele agiu contra a lei. Ele não respeitou os direitos humanos. Então, eu, bandido, na hora do julgamento, mereço ser julgado de maneira aliviada. E é isso que tem acontecido. Então, está se criando aí uma jurisprudência contra o policial e não a defesa efetiva da atuação repressiva legal do Estado, que deveria ser ressaltada no combate ao crime. Mas como é que a gente consegue fazer isso se você tem um regime de crime institucionalizado, no qual a máquina estatal entra junto de parceira do sistema criminoso e promove o que ela quer fazer? Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, esse debate tem que ser levado muito a sério. Seria muito importante que governadores de peso, como Tarcísio de Freitas, de São Paulo,
tomem uma posição pública clara em defesa do uso correto dessa câmera. A câmera pode ser usada sim, pode até deve, mas ela tem que ter um controle do policial para ele poder ligar e desligar e ter outros também filmando para você saber se tudo correu dentro da lei. Porque hoje, eu repito, o discurso do sistema é para punir o policial e não quem efetivamente comete o crime. Fala, Dárcio. Eu estou um pouco assustado porque eu não li a decisão e eu li só a matéria. Que tipo de crime? Qual tipo de crime a não prova vai valer para poder definir a inocência do criminoso? Para que tipo de crime? Porque a gente pode estar discutindo aqui o excludente de ilicitude para o bandido. Ou seja, um conflito policial, o policial morre, mas como ele estava sem câmera, o bandido foi inocente. Porque ali fala justamente de operação policial. Em operações policiais, existe o conflito. Eu converso com o Ambrósio, a quem eu cumprimento, de vez em quando a gente bate um papo via WhatsApp, e a gente conversa sobre isso, e é assustador o que estamos vendo. Ou seja, temos a fé pública do criminoso, e não mais do policial, a gente já falou disso no Braddock, e a não prova como prova. Isso é simplesmente revolucionário e assustador. E como bem disse o Serrão, todos têm que se envolver nesse tema, porque a gente está passando por uma mudança de sistema. E lei penal é Câmara Federal e Senado. Lei penal é Câmara Federal e Senado. Atos administrativos acerca da polícia são os estados. É preciso que o Congresso Nacional se envolva com esse assunto. Não é possível que o Congresso Nacional permita que uma não prova possa inocentar um provável assassino de policiais. Se for isso, estudarei essa decisão de forma muito detida. Eu não sei se o Ambrósio leu e quer fazer algum comentário. Isso é talvez o ato mais perigoso já tomado por um tribunal nesse país. Porque aí, depois disso, não tem volta mais. Ou seja, se o Estado não conseguir provar que o bandido estava reagindo a uma situação de forma absolutamente criminosa, como se a gente tivesse que provar que bandido com arma na mão é criminoso, né? O bandido estará livre, ainda que nessa operação um pai de família, um trabalhador, é trabalhador, gente. Ele está fardado, mas ele é trabalhador. Perdeu a vida. Isso é assustador, Vitor Brau. Algo mais, Bernardo? Quer acrescentar? Eu vou acrescentar Vou elucidar o que o Darcio trouxe aí. O que acontece, Darcio? Nesse caso específico, dessa decisão, foi no caso de tráfico de droga, né? Só que a gente sabe que não vai parar por aí. A gente sabe que não vai ficar no tráfico. O tráfico ele já é um crime por si só, que é considerado grave, né? O que acontece? Você acha que no furto não vão aplicar? No roubo não vão aplicar? Estão aplicando a homicídio, a roubo, furto, latrocínio e toda a sorte do Código Penal. Isso aí veio para impedir o policial de trabalhar, e é o que você falou, a não prova como prova a favor do criminoso. É um negócio de se impressionar. Isso destrói o nosso sistema jurídico penal de uma maneira, assim, não antes vista.